Olá, este é o Correspondente Médico. Bom dia, doutor. Bom dia a você, Muriel. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde? Vamos lá, temos muitos assuntos a tratar. Lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. E no nosso primeiro tema de hoje, a gente vai falar sobre o efeito das vacinas contra o coronavírus com relação à variante Ômicron. Você pode, inclusive, ver detalhes desse assunto numa matéria especial no nosso site. A nossa equipe levantou o posicionamento dos laboratórios produtores de vacinas sobre o que cada imunizante é capaz de fazer para proteger a população mundial da nova cepa, ou seja, como é que funciona com relação ao imunizante da Pfizer, da Coronavac, da AstraZeneca. Mas, doutor, em linhas gerais, em resumo, o que a gente sabe até agora? As vacinas realmente conseguem proteger as pessoas da Ômicron? Bom, Muriel, até agora é o que nós temos de dados objetivos, lembrando que não faz nem 2 semanas que ela surgiu, é que parece que, em relação a formas graves, as vacinas continuam sendo eficientes. Mas, mais uma vez eu digo, é muito precoce para a gente afirmar. Não há dados sobre número de óbitos relacionados com a própria variante e talvez ela acabe representando algo que seja menos grave do ponto de vista de saúde e integridade física, mas que talvez tenha um poder de transmissão muito maior. Mas, em linhas gerais, o que a gente sabe é isso até agora e a gente vai precisar ter calma, manter os cuidados para entender o que vem pela frente. Agora, depende, para a gente entender a eficácia, depende de cada tecnologia usada em cada vacina, por exemplo, ou não necessariamente? Em linhas gerais, a gente também pode responder o seguinte: se estamos falando de uma variante com muitas mutações e principalmente com alterações relacionadas à proteína spike, que é aquela proteína responsável pela conexão do coronavírus com as células, vacinas que são muito específicas por esse ponto, pelo menos do que a gente imagina do ponto de vista teórico, elas terão mais dificuldades para cumprir o papel de defesa absoluta. Lembrando que a gente não tem simplesmente o sistema imunológico produzindo anticorpos, a gente também tem a imunidade celular. Então isso pode, na verdade, trazer para a gente informações que só vão poder ser provadas do ponto de vista clínico, não adianta a gente procurar anticorpos específicos. Então é mais ou menos isso que a gente sabe até agora. Por outro lado, se você imaginar o seguinte, Muriel, vacinas mais simples, como por exemplo a Coronavac, que é feito com o próprio coronavírus inativado, né? Ela oferece uma superfície de possibilidades imunológicas muito maior para o próprio sistema imunológico trabalhar a sua defesa. Então talvez, mas isso é lá para frente, acaba sendo um palpite muito pessoal meu, talvez ela se mostre como muito melhor do que as demais, mas também é precoce para falar sobre isso. Por que é necessário ficar atualizando essas vacinas o tempo inteiro? Tem alguns casos, a gente acompanha, por exemplo, a variante Delta, não precisou ser atualizada, mas a Pfizer, por exemplo, se adiantou e já decidiu atualizar essa vacina, mas não precisou ser usada. A gente continua usando a mesma do que eles tinham feito já anteriormente, antes da Delta aparecer. Por que eles fazem isso, doutor? Bom, Muriel, você pode imaginar o seguinte: quando a gente fala de levar de frente aí o combate a uma pandemia, são várias frentes diferentes que são aprendidas no decorrer do tempo. Então, como o sistema de saúde deve funcionar, quais são os medicamentos que podem ser utilizados, quais que vêm a ser desenvolvidos. E uma das frentes importantes é o desenvolvimento de vacinas. E entendendo um vírus como o seu potencial de, enfim, produzir variantes, ter mutações, burlar o que as vacinas se propõem a fazer, é extremamente importante fazer a vacinação. Isso acaba sendo a nossa preocupação maior no momento, a despeito do surgimento da Ômicron em toda a população, mas, ao mesmo tempo, entender se esse vírus não está mudando a ponto de oferecer uma resistência grande ao que a gente consegue com a própria imunização. Isso pode acontecer, a gente pode encontrar um vírus que realmente mute de uma forma que seja muito difícil encontrar uma vacina que seja realmente eficaz contra ele. Muriel, até pode, mas se a gente entender que o vírus, na verdade, se você parar a pensar, primeiro ele não tem cérebro, então ele não tem intenção de matar ninguém. A gente coloca um colorido em toda essa história porque tem um acometimento populacional e porque, de fato, ele provoca a morte. Mas, na verdade, o interesse do vírus é se manter viável em toda a humanidade. Então, até se você parar para pensar do ponto de vista biológico, ele, de fato, ser um assassino e letal, para ele não é interessante porque ele acaba morrendo em si próprio no seu plano. Então, conforme o vírus vai ficando menos letal e mais transmissível, para ele acaba sendo muito mais interessante. Então, entendendo um pouco como funciona a evolução das espécies, como funcionam as coisas do ponto de vista da própria natureza e da biologia, o esperado é que ele venha a ficar cada vez menos letal e, ao mesmo tempo, um pouco mais transmissível. Mas tudo isso são suposições e a gente está pensando aqui em conjunto com todo mundo. A grande realidade é que surgiu uma nova variante, é importante a gente ter, sim, a monitorização. Lembrando que um teste, por exemplo, para o coronavírus, ele vai pegar qualquer variante, a despeito do
do que tem pela frente. Mas, para a gente saber exatamente qual é a variante, a gente precisa fazer estudo genético e aí sim podem ter informações importantes, principalmente em relação à transmissão e à gravidade dos casos, Muriel. Doutor, e rapidamente, a dose de reforço que começou a ser aplicada agora aqui no Brasil pode segurar, talvez, a disseminação dessa variante, né? Olha, se existe a possibilidade do sistema imunológico ser estimulado e nós, enfim, termos anticorpos e a própria imunidade celular ser estimulada e de uma forma eficiente, a gente ter esse combate já favorável para o corpo de todos os seres humanos, a gente precisa priorizar, obviamente, a vacinação. E a gente pode imaginar que sim, Muriel, se a gente tem o sistema imunológico de alguma forma trabalhado, não tem uma variante também que é tão diferente assim a ponto de configurar um outro vírus que não o próprio coronavírus. Doutor, vamos para o próximo tema agora, mais um que você pode também conferir no nosso site. Porque um estudo concluiu que as máscaras PFF2 oferecem quase 100% de proteção contra o coronavírus. São aquelas máscaras N95, KN95 e a PFF2. Essa pesquisa foi conduzida por um instituto alemão e descobriu que o uso de máscaras bem ajustadas, como o modelo PFF2, protege mais do contágio do coronavírus do que o distanciamento social de 3 metros em caso de uma pessoa contaminada com alta carga viral. Doutor, vamos começar do zero. Por que essa máscara PFF2, a N95, a N95, que é tudo a mesma coisa, por que ela é tão eficaz? A principal resposta e característica tem a ver com a porosidade. Então, o próprio coronavírus tem um tamanho específico que representa uma partícula. Se a gente pudesse ampliar ele e olhar, o vírus nada mais é do que uma gotícula de gordura com algumas proteínas espetadas em sua volta. Então, essas máscaras têm a capacidade de filtragem muito maior. Então, quando eu coloco a máscara em uma pessoa contaminada, em outra pessoa que não está com uma porosidade extremamente restritiva, eu consigo então já imaginar que a sua proteção é maior e esse estudo vem mostrar que de fato isso acontece. E qual que é a importância disso aqui agora? Eu devo sair então procurar essa máscara e ficar usando? Não é isso. O que acaba acontecendo é o seguinte, a gente reforça o conceito de que profissionais da saúde que trabalham em locais onde sabidamente temos pessoas doentes com alta carga viral transmitindo para os demais, essa máscara acaba sendo a mais necessária. No centro cirúrgico, quando a gente vai operar nos hospitais, inclusive aqui no nosso país, é oferecida essa máscara para todos os profissionais para que a segurança, a biossegurança seja, enfim, universal, tanto para a equipe como também para os pacientes, Muriel. Doutor, inclusive a gente vê nessa imagem aqui, parece ser a KN95, que é essa que a gente coloca aqui na orelha. Tem as outras, que acho que pode ser a N95, que coloca aqui atrás. Tem alguma diferença em termos de proteção? A que você coloca atrás da orelha, a que coloca por cima, assim, da cabeça? Porque a da cabeça parece proteger mais, segurar mais, né? Vamos entender o seguinte, uma coisa é a gente falar a característica do tecido dessa própria máscara. Tá? Que acaba sendo a correlação maior com a porosidade, com o tamanho do filtro que é capaz de proteger mais a transmissão e o vai e vem do próprio vírus no fluxo da respiração. A outra coisa é a modelagem da máscara na face e a sua fixação posterior, garantindo muito mais com que você não tenha o trânsito de ar por essa região da maçã do rosto e por baixo também. Por isso que a conexão é tão importante. Então, dependendo do desenho da máscara, a forma com que ela aderida à própria face pode fazer diferença. Não adianta eu ter uma máscara maravilhosa, com uma porosidade perfeita para proteger contra o coronavírus, deixar ela frouxa aqui na frente ou deixar o nariz ou a boca respirando por fora. Você põe tudo a perder. Da mesma forma que algumas máscaras dessa também são tão requintadas que oferecem a possibilidade de filtro. Se eu tenho um filtro unidirecional, eu vou proteger a mim, mas se eu tiver com coronavírus, eu continuo expelindo através do próprio filtro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, Muriel. Perfeito, doutor. Agora a gente vai para o próximo tópico, porque um estudo recém-publicado pela Sociedade Radiológica da América do Norte trouxe novas conclusões sobre os efeitos do consumo de álcool na gravidez. A entidade analisou mais precisamente o impacto da bebida alcoólica no cérebro dos fetos. Foram feitas imagens de ressonância magnética em 27 fetos de 20 a 37 semanas, dos quais as mães haviam ingerido alguma quantidade de álcool durante a gravidez, pois os resultados foram comparados aos exames de outros 36 fetos. E aí, nesses casos, mães não ingeriram qualquer quantidade de álcool. Quais foram as conclusões desse estudo, doutor?
É o seguinte, aqui a gente está falando de um estudo do caso controle. Então, eu tenho um grupo que voluntariamente as pessoas fazem uso do próprio álcool, ninguém estimulou ninguém a fazer isso, e outro grupo de mães que absolutamente usam bebida alcoólica. Através de recurso sofisticado de neuroimagem, foi estudado durante o processo de desenvolvimento intrauterino o cérebro desses bebês. O que esse estudo mostrou? Quando existe ingestão de bebida alcoólica, existe alteração na morfologia do cérebro. Então, tamanho com o próprio hipocampo, que é uma área responsável pela regulação do comportamento e produção de memória, foi alterado. O tamanho do corpo caloso, que é uma estrutura que faz a conexão entre o hemisfério cerebral direito e esquerdo, apresentou alteração, e a topografia, a região em volta dos ventrículos, que são cavidades naturais do cérebro, onde existe uma matriz germinativa. O que eu quero falar com isso? O lugar onde brota neurônio necessário para o desenvolvimento do cérebro também se mostrou afetado e alterado, provando o que a gente já sabe, né? O cérebro de um bebê em desenvolvimento que acaba sendo bombardeado com essa substância, ele pode sofrer alterações, o que vai implicar no desenvolvimento dessa mente, desse cérebro, do comportamento e inteligência dessa criança. Pode trazer danos irreversíveis para essa criança? Sim, você imagina o seguinte, a gente está falando de uma plantinha que está em desenvolvimento. Então, você pega uma plantinha que está em desenvolvimento e atrapalha o processo de crescimento dela. Ela não vai se tornar uma árvore frondosa. Então, assim, não existem níveis seguros que a gente possa falar para qualquer gestante em termos do quanto que ela pode usar dessa substância. E a gente tem provas, e aqui um exemplo desse estudo, mostrando que existe uma alteração no cérebro propriamente dito, na massa que constitui o cérebro propriamente dito, Muriel. Quais seriam os tipos de dano, por exemplo, doutor? A gente pode imaginar o seguinte, levando em consideração essas regiões envolvidas no processo. Criança com distúrbio do aprendizado, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a criança, a gente sabe que existem marcos, né? Por exemplo, vai sustentar o pescoço com 3 meses, sentar sem apoio com 6 meses, começar a andar com 9 meses até mais ou menos 1 ano e 3 meses, desenvolvimento da linguagem, depois controle de esfíncter. Esses marcos podem ficar alterados. E lá para frente, quando a gente fala de processo de aprendizagem pedagógico na própria escola, essas crianças podem apresentar uma dificuldade maior do que as demais para aprender. Sem contar que casos muito graves podem levar, inclusive, a um retardo mental permanente. Então, são danos realmente a longo prazo, não só a curto prazo? São a longo prazo, Muriel. Esses locais são muito importantes e quando a gente fala principalmente desse ponto de impacto na região da matriz germinativa, que é onde tem neurônio brotando para produzir o cérebro e as suas conexões através das sinapses sendo comprometido, a gente pode imaginar que lá na frente esse cérebro vai sair em desvantagem. O cérebro normal tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz cerca de 10 mil sinapses. É muita coisa, mas é muita coisa que faz falta se você não tem, principalmente no processo de desenvolvimento. Agora, doutor, existe a possibilidade da mulher grávida beber um pouco de álcool, alguma quantidade que seja aceitável ou não? Não é possível que tome absolutamente nenhuma gota de álcool? Assim, Muriel, é lógico que o bom senso aqui impera, né? Não é porque a pessoa tomou um dia um drink ou uma batidinha com álcool que vai trazer um dano irreversível para sempre. A gente sabe que o efeito prolongado da exposição da substância acaba passando para o bebê e acaba interferindo no processo de desenvolvimento. Então, assim, não existem níveis seguros. A gente não pode aqui prescrever alguma coisa como absolutamente normal, uma vez que os estudos, eles mostram justamente o contrário. Mais uma vez, não é uma opinião de um especialista ou alguma coisa. Quando a gente fala de ciência e comprovação de alteração na morfologia do órgão, a gente, na verdade, tem que muitas vezes ficar quieto e prestar atenção no que a própria ciência está mostrando. E os danos do fumo também podem aparecer, né, doutor, se isso acontece? Eles são parecidos com os do álcool, por exemplo? O que acaba acontecendo é que o fumo atrapalha na própria chegada do sangue oxigenado para dentro do tecido cerebral e impõe, na verdade, um desenvolvimento numa situação de desvantagem. Por isso que também o tabaco ele pode impactar no próprio desenvolvimento do cérebro. Não posso dizer para você que exatamente nas mesmas regiões, a gente sabe que o fumo acaba tendo um impacto muito mais generalizado, produzir, inclusive, redução volumétrica do cérebro também, talvez não tão especializado em termos de locais, porque o álcool tem uma questão específica com neurotransmissores inibitórios. Doutor, obrigada pela participação. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um Correspondente Médico.